Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 10 a 13. A responsabilidade dos que ensinam. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 1 Coríntios, capítulo 3. Agora a partir do versículo 10, onde nós vamos tratar sobre a responsabilidade dos que ensinam, dos que levam o evangelho. No versículo 10 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O fundamento a qual Paulo se refere aqui é uma figura de linguagem que ele está usando, fazendo uma referência à construção, uma obra física mesmo. Então esse fundamento ele está fazendo como uma referência ao alicerce da obra, a base. Nesse versículo, meus irmãos, nós vemos Paulo usando de figuras de linguagem para exemplificar o ensino inicial do evangelho e a continuidade da obra. Lembram que já dissemos anteriormente sobre a palavra de Deus ser simples, direta e objetiva para que haja o entendimento? É isso que Paulo está buscando aqui. Ele está mostrando que ele, como um apóstolo de Cristo, ele está levando o evangelho, e esse é o alicerce. E outras tantas pessoas vão edificar em cima desse alicerce que é o evangelho. E até hoje nós fazemos isso. Agora, nesse momento, estamos edificando sobre o alicerce do evangelho levado por Paulo, estudando a palavra de Deus. No versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, no versículo 10, fundamento, ele tem uma função, ele é como se fosse um sinônimo de alicerce numa construção civil. Agora, no versículo 11, o fundamento ao qual ele se refere é o próprio evangelho, é a palavra de Deus. Eu trouxe a referência aqui, que está lá em Gálatas 1, os versículos 8 e 9. Aqui é o próprio apóstolo Paulo falando, porém, em outra época, para outro povo, em outra situação. Mas observem o teor da mensagem. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema significa maldito, amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora repito, que é Paulo que continua dizendo: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo estava preocupado com a distorção do evangelho. Vocês estão vendo que ele disse aqui, no versículo 10, né? Porém, cada um veja como edifica. A preocupação é a distorção da palavra, é o acréscimo ou a retirada de partes. Vamos continuar o estudo para que a gente tenha um entendimento. Eu trouxe uma outra referência bíblica aqui, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, dos versículos 1 a 4.
é muito importante que a gente preste atenção aos detalhes para que haja um entendimento. Lembra? A palavra de Deus é simples, direta e objetiva para que haja o entendimento e que o objetivo do Evangelho seja cumprido. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Quem está dizendo aqui, meus irmãos, é Jesus, é a fonte. Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Ele está dizendo sobre a lei mosaica, né? Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Vamos voltar lá no versículo 10. Finalzinho do versículo 10. Porém, cada um veja como edifica. Meus irmãos, eu quis aproveitar essa referência bíblica, falando de outro fundamento, de outro evangelho, para contextualizar uma realidade que vivemos atualmente. E acredito ser a mesma desde os tempos de Paulo. Lembram da ordem que Jesus deu aos seus discípulos, que está lá em Marcos 16:15? Vejam que eu estou trazendo várias referências bíblicas, pois a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia confirma a própria Bíblia. Quando eu trago as referências, meus irmãos, é para que vocês tenham o entendimento e, em caso de dúvida, vocês possam consultar essas passagens para que tenha o melhor entendimento da palavra. Marcos 16:15 diz assim, e disse-lhes, mais uma vez é Jesus dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas qual é o objetivo disso? Não é alcançar almas para a salvação? Esse é o objetivo do Evangelho. Quantas burocracias, rituais, usos e costumes vivemos nas instituições religiosas em 2025? Quantas vezes nós vemos passagens na Bíblia onde os apóstolos e até mesmo Jesus combatem essas burocracias, esses rituais, esses usos e costumes, esses acréscimos que são feitos para a salvação. Será que essas doutrinas que são acrescentadas internamente e individualmente em cada instituição não são aqueles fardos pesados acrescentados por fariseus a qual Jesus se refere? Será que essas doutrinas não se encaixam no que Paulo disse em Gálatas 1, versículos 8 e 9, em que tudo que seja acrescentado será anátema, será amaldiçoado? Eu não estou aqui para julgar ninguém, meus irmãos, cada um que julgue a si mesmo, mas é preciso conhecermos a verdade, para que a verdade que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, possa nos libertar. Inclusive, essa referência está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. No versículo 12, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Aqui eu vou fazer uma explicação dividindo esse versículo em duas partes. Contudo, ou seja, aqui Paulo está colocando uma condição. Se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, e a pessoa edifica com ouro, com prata e pedras preciosas, representam, meus irmãos, as obras e as ações valiosas, duradouras e alinhadas com o propósito de Deus. Agora, a segunda parte. Se o que alguém edifica sobre o fundamento,
sobre o Evangelho é madeira, feno e palha, simbolizam ações e obras feitas com sabedoria humana, orgulho ou motivos temporários, que não resistirão ao teste. Mas de qual teste nós estamos falando? Vamos continuar aqui no versículo 13 para a gente concluir esse estudo e ter o entendimento desta passagem. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. A explicação desse último versículo é a seguinte: afirma que a obra de cada pessoa será revelada e provada pelo fogo no dia do Senhor, no dia do juízo, no julgamento, onde cada um de nós estaremos diante do trono e Jesus será o nosso advogado, mostrando a verdadeira qualidade do trabalho de cada um, da obra realizada por cada um aqui na terra. Lembram-se também do estudo anterior, lá em Tiago, que ele diz que a fé sem obras é morta? Meus irmãos, mais uma vez eu faço um apelo a vocês: leiam a Bíblia. A verdade não está no que eu estou falando, no que o pastor está falando, no que o padre está falando. A verdade está na Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a palavra, a verdadeira palavra de Deus, para que só assim nós possamos ser libertos do pecado. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.